Voltei. Voltei. Então, fui lá ver e a minha live não estava aparecendo ao vivo pro Instagram da Casa de Lakshmi, pro Jandarma chegar aqui e eu poder convidar. Ah, agora apareceu. Agora ele já mandou um olá. Agora tá. Agora eu já adicionei ele e ele já tá chegando. Alô, Agora alô. sim. Não estava aparecendo para você, né? Que eu já estava ao vivo. Já Não estava aqui estava enrolando as aparecendo, pessoas há não. 3 minutos. Não estava aparecendo, não. Agora que está aqui. Bom, legal que as pessoas voltaram. Então, já dei o título aqui Beleza, boa da. noite. Já dei o título da live. Uhum. Então, fala um pouco aí de você. Eu já comecei a te apresentar na outra live que a gente estava ao vivo durante 3 minutos, então já falei de você. Acho que agora é legal você falar um pouco de você e a gente começa a bater papo. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu me sinto extremamente desconfortável numa live sobre machismo, porque eu acho que o tema machismo, ele deve ser falado pelas mulheres. E o tema feminismo também. Numa, porque elas são vítima, e no outro, porque elas são protagonistas. Então, acho que esse lugar não é um lugar de fala do homem, né? Então, como você me convidou, você me dá licença para estar aqui falando sobre esse tema, né? Eu acho que talvez eu possa contribuir de alguma forma, né? Eu tenho sido desafiado, né, de várias formas a falar sobre temas do masculino e Uhum, eu realmente me sinto um experimentador dos temas, né? E não alguém que venha falar sobre alguma teoria ou colocar alguma coisa que queira, que pretenda, né, se mostrar como um modelo de alguma coisa, né? Então, espero que esse bate-papo seja um bate-papo informal, que eu possa contribuir de alguma forma. E acho que o tema é extremamente importante e oportuno, sempre. O machismo não é apenas uma atitude, né? O machismo, infelizmente, é uma estrutura na nossa cultura. Secularmente, né, é uma estrutura da nossa cultura que vai desde as coisas mais superficiais, se é que pode haver alguma coisa superficial em relação ao machismo, até as agressões deliberadas, as invalidações do feminino, enfim. E eu acho que a gente sofre, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela sofre por conta dessa estrutura machista que está arraigada nessa cultura patriarcal, né? uhum, E sofrem não são só as mulheres que sofrem, né? Os homens sofrem. Eu acho que isso é importante a gente abordar um pouquinho. Os homens sofrem profundamente com o machismo. E uhum. normalmente não é muito visto isso, né? E esse é outro tema que me deixa desconfortável, né? Porque os homens sofrem, coitadinhos dos homens que sofrem com machismo, né? Absolutamente eu não quero colocar uma coisa sobre a outra, né? Mas apenas referir que os homens sofrem e eu tenho alguns registros da minha própria história de sofrer com machismo. Além de, obviamente, já ter sido agente dele, né? Inúmeras vezes, em bobagens, em piadas absolutamente despropositadas e que já foram oportunas e engraçadas, por incrível que pareça, em algum momento. Então, estou aqui para você me ajudar a falar alguma coisa. Tá. Na verdade, a ideia, né? Porque assim, tem uma mania, né, na live dessa coisa do estilo de entrevista, né? Então a ideia, na verdade, é que seja uma conversa, né? Acho que tem esse Uhum. lugar de um perguntar para o outro, que acho que vale para ver de lugares diferentes, né? De um lugar da mulher e do lugar de homem, acho que vale, mas a ideia mesmo é o bate-papo. Inclusive, Isso. a intenção também, né, de trazer você para a gente falar sobre também o machismo, como ele machuca todos, inclusive homens e mulheres. Uma coisa é o privilégio, né, que de fato os homens eles se beneficiam a partir do machismo e as mulheres não têm nenhum benefício em relação a isso. Mas a outra coisa é aquilo que machuca, que fere e fere todos, né? Todos os seres humanos, acho que nesse caso. Mas eu acho que é legal falar sobre isso também com o homem, porque eu percebo que muitos homens têm ainda uma certa resistência de ouvir falar sobre esses temas vindo de uma mulher. No caso de, esse é o lugar de fala do feminino, e aí esse é o lugar de escuta do feminino, e isso não é para mim. E eu percebo Uhum. que muitos homens ficam interessados em quando possam ouvir outro homem falando sobre isso.
né? Uhum. E acho que a intenção disso é um assunto que a gente já está falando sobre isso há muito tempo, e eu acho que a ideia é que a gente fique anos e anos e anos sustentando esse lugar, né? Sobre mostrando como o machismo ele é prejudicial a todos e como esse lugar de fala é importante. Mas acho que juntou muito também do meu processo e tá gravando os vídeos agora do curso de pompoarismo, que eu acabo fazendo todas as dinâmicas e práticas para gravar, né? Então eu tô vivendo na pele todos os dias dos meus horários livres, eu tô gravando vídeo, tô entrando em processo, por conta das dinâmicas que eu conduzo, mas eu tô vivendo isso de forma intensiva, assim, né? E percebendo, caramba, como que esse lugar é importante de ir para fora, né? Não ficar só no nosso mundinho, e como que a live a gente consegue fazer um trabalho de gerar conteúdo e gerar diálogos de forma também gratuita, né? Uhum. E aí, acho que nos últimos tempos a gente teve alguns casos, acho que mexeram muito com, acho que todos, né? O caso lá da menina de 10 anos, grávida, e aí onde um bando de gente que eu considero desequilibrada, indo para o hospital criticar o aborto, ao invés de contestar o abusador. A gente teve o caso de duas mulheres trans que foram agredidas, uma em São Paulo, da Larissa Vidal, e outra da Alice... me fugiu o nome. Alice Félix, de Copacabana, que esse é um exemplo de algumas das mulheres trans que são agredidas quase todos os dias e mortas. Uhum. Enfim, vários outros, né? A gente teve o caso da Flor de Lis com 50 filhos, e um dos filhos, ela casou e depois assassinou. E eu acho que faz parte de um desequilíbrio mental grande que a gente vive. Eu acho que é uma questão de saúde pública, de saúde mental, que tem a ver com a sexualidade também, né? Que sim, tem a ver tudo com a sexualidade, e é uma consequência desse lugar do machismo. Então, acho que é legal a gente trazer esse diálogo para acessar mais pessoas, né? Inclusive Uhum. essas pessoas que ainda têm preconceito com isso, sobre esse tema, e medo. Eu acho que tem muita gente que tem medo desse tema ainda. Bom, eu acho que é legal a gente entender também sobre essa socialização, de fato, aonde a gente está num contexto de comunidade, ou a gente deveria estar, né, num contexto de comunidade, a gente está num meio social, e que muitas coisas a gente aprende nesse contexto social. Então, se a gente for falar que o machismo é estrutural, estruturante, ele de fato é, né? A gente nasce nele e a gente aprende com ele, tanto homens quanto mulheres, a terem condutas. Condutas do que é ser mulher e conduta do que é ser homem. Isso não deveria ter essas normas, essas condutas, mas é assim que essa sociedade impõe de forma direta e às vezes subliminar, né? Que você acha que são essas normas de comportamento, se a gente pudesse dizer assim, que são mais perversas para os homens e para o masculino em relação à sexualidade, assim? Onde que é mais perverso do que o homem, quando vem ao mundo, tem que ser, e que isso machuca e fere de alguma forma o seu masculino? Pô, são tantas coisas, né? São tantas coisas que o masculino tem que ser e algumas coisas que ele não pode ser, né? Ele não pode fazer. O homem não chora, é a mais comum de todas, né? E isso é extremamente perverso, porque é a negação de uma sensibilidade, é a negação de uma percepção de si, do mundo, da sua interação consigo e com o outro, né? E colocar o homem numa posição de dureza, né? De rigidez, e que vai levar à visão também da dureza e rigidez, nos convida a pensar sobre virilidade, né? Que é outro conceito que é extremamente cruel com o homem, né? E os adolescentes, eles trazem muitas mensagens para nós, o universo adolescente, né? Ele traz muitas mensagens sobre essa crueldade contra o masculino. A primeira coisa começa, quer dizer, a primeira não sei se é numa ordem, né? A primeira que me ocorre é o tamanho do pênis, né? O tamanho do pênis é algo que é quase que clássico na adolescência masculina, né?
E coitado daquele menino que, por exemplo, é mais gordinho, né, que tem mais gordura sobre o Monte de Vênus e que o pênis dele é um pouco mais retraído por conta disso, diante dos outros amigos, quem sabe um que é mais avantajado, que é um garoto com um corpo mais desenvolvido e que tem um pênis maior, coitado desse Uhum. menino. Coitado, ele vira um objeto do sarcasmo de todos os outros, né? E uma vez que a pessoa é ridicularizada, né, no momento em que ela não tem muitas condições de fazer algumas reflexões mais inteligentes, né, então ela acaba se tornando também aquele que vai oprimir o próximo. Né? E eu acho que esse moto contínuo que a gente desenvolve na sociedade, a gente acaba, de forma inconsciente, praticando aquilo que a gente recebe, né? Quando a gente não consegue estabelecer determinados filtros, e na adolescência isso é bem mais difícil. Então o menino ele precisa ter o pau grande, ele não pode chorar, senão ele é o viadinho, ele tem que dar três sem tirar de dentro, ele tem que ser o mais poderoso, seja de que forma for. E eu acho que isso, de certa forma, é motivo e é, ao mesmo tempo, consequência. Né? Porque de onde os meninos tiraram isso? Como é que os meninos Uhum. inventaram essa coisa? De onde ela surgiu? Né? Ela vem num conceito que está impresso de várias maneiras na sociedade, que está impresso de várias formas nas comunidades, né? Está impresso na comunidade da casa dele, está impresso na comunidade do clube, está impresso na comunidade da escola, e ele acaba sendo também não só vítima, como gerador disso. Né? Então, são várias coisas. Por exemplo, para além disso, me ocorre também a questão da virgindade, né? O menino virgem, é claro que eu estou falando numa geração, eu confesso que hoje eu não sei exatamente como é que isso funciona, né? Mas o conceito de virgindade para um menino na adolescência era uma coisa ridícula. Se o menino nunca tivesse pegado ninguém, que na verdade não se chamava pegar alguém, né? Essa é uma linguagem mais atual. Se ele nunca tivesse pegado ninguém, ele era mais uma vez ridicularizado, né? E depois vem a relação com o outro. Quem é esse outro que esse adolescente vai pegar? Né? Pode ser a namoradinha, né? Mas tem também o subjugo de determinadas categorias que podem ser colocadas de uma forma mais inferiorizadas dentro de um conceito cultural. Né? Então tem a empregada, por exemplo, né? Tem a menina do colégio, sabe? Tem de várias maneiras, o homem é colocado e se coloca de uma forma superior, e precisa ser esse superior, diante de qualquer coisa inferior, inclusive em competição com ele próprio, com o grupo dele mesmo. Né? Uhum. Então, a doença do masculino, ela é uma doença. É, tá escutando? Não, tô Ah, congelado? ok. Tá? Agora não, agora voltou. Tá, Para mim estava. tá. Pra mim tava direito, a internet aqui deve estar Uhum. estranha. Mas então tem toda essa questão da fantasia, né? Que da onde vem isso, né? Mas acho que homens e mulheres vivem isso, inclusive das fantasias sexuais, e é exatamente esse lugar que você pontuou, né? De alguma hierarquia onde o homem está no lugar de. Deveria estar no lugar, né? Num lugar talvez até de opressor, e ele acaba repetindo isso. Acho que o primeiro passo é na adolescência, né? É, então, essa fantasia da secretária, da empregada e da colegial. E aí, o que a gente tem, na verdade, são homens, não só homens, né? Mas a gente tem esse histórico da pedofilia que está em casa, que as pessoas criticam a educação sexual, mas precisa falar, porque normalmente a maior caso dos casos de abuso acontece em casa, né? Não acontece com pessoas desconhecidas. E mulheres entrando nessa fantasia, né? Nessa fantasia sexual, de vestindo roupa de empregada, de colegial e de secretária, para conquistar esse homem, porque talvez essas mulheres tenham fantasia dentro dela do príncipe encantado, que não vê que tem um lugar de submissão, né? Então, quantas mulheres se colocam também nesse lugar, talvez inconsciente,
da mulher submissa, que a gente está reforçando um país explorador, né? Onde abusou e estuprou de mulheres indígenas, mulheres pretas africanas, né? Com essa visão de um corpo só de sexo, né? E como que isso reforça esse lugar das fantasias, né? Uhum. Eu acho que a gente sofre de uma maneira geral como cultura, e eu acho que o masculino é um grande representante disso, né? A gente sofre de uma questão de potência. Uhum. A potência é falada muito comumente como a potência sexual, mas eu acho que a manifestação da potência sexual é só uma expressão da potência, né? E a impotência sexual é apenas não é diminutivo, né? É restritivo. A potência sexual, ou a impotência sexual é apenas uma manifestação dessa impotência existencial, né? Nós vivemos uma cultura que despotencializa as pessoas sistematicamente. Você, no fundo, não é ninguém, né? Uhum. Você chega como um pequeno Deus que todo mundo idolatra, e a partir do momento que você começa a poder ser uma pessoa e se manifestar como uma pessoa, você começa a já não poder ser você, né? E esse Sim. desempoderamento dessa pessoa vai não crescendo em todas as esferas sociais. O poder está em qualquer lugar. O poder está no dinheiro, o poder está no pai, o poder está no professor, o poder está no padre, o poder está no papa, o poder está em Deus, o poder está em algum lugar, menos em você próprio. Então a gente vive uma sociedade, uma cultura, que é uma cultura desempoderadora do sujeito. E poder e potência moram mais ou menos no mesmo lugar. Se você está desempoderado, você vai tentar manifestar a sua potência de alguma forma. E essas manifestações de potência, baseado no desempoderamento, elas são manifestações doentias. Na verdade, não são manifestações de potência, são manifestações de impotência. E normalmente, a manifestação de impotência, que está baseada nesse desempoderamento, ela se manifesta como prepotência. Então a gente tem de um lado a impotência que gera a prepotência. E no meio do caminho, em algum lugar, como eu disse outro dia, né, de um lado da moeda você tem a prepotência, do outro você tem a impotência, e nessa facezinha aqui, sutil e delicada, você tem a real potência. Mas essa moeda está sempre balançando no chão de um lado para o outro. Como é que você equilibra essa moeda em cima dessa face tão tênue e encontra a real potência? É o grande desafio. E a gente está vivendo uma sociedade, e essa sociedade contemporânea, e nos últimos tempos, a grande maioria desses descalabros que a gente está vivendo estão baseados, ao meu ver, estão baseados exatamente nesse profundo, arraigado, nuclear sentimento de impotência do ser humano. E o homem, né, o ser humano masculino, ele vem de uma era de tentativas de supremacia, de exercício dessa supremacia, porque para ele, macho, isso é muito mais importante do que para a mulher. O conceito de potência não é uma coisa que é prioritária para a mulher, pelo menos não com essa cara, né? A Uhum. potência feminina é uma potência completamente diferente, não apenas diferenciada, é isso que eu quero colocar, né? Sim. Então, o ser humano macho, né, ele vive uma crise de potência existencial, e isso se manifesta dessa forma, né, que vai, por exemplo, na sexualidade, o atrativo pela prostituição, né, e a prostituição, a pornografia, né, que é um exercício de inferiorização feminina o tempo inteiro, e as pessoas, algumas, né, muitas inclusive, acham aquilo interessante, você subjugar uma mulher na maneira Uhum. como o sexo é feito, e quando você pensa numa cultura que não tem educação sexual de forma nenhuma, onde é que os meninos aprendem a sexualidade? Né? Eles aprendem ali, aprendem Uhum. naquela pornografia. Então, o Sim. que, que eles aprendem sobre si e sobre o outro, e nesse caso, o outro feminino? Isso que a gente conhece como machismo, né? E a gente atendendo pessoas no consultório de forma individual, a gente acaba escutando, né, sobre o que se passa nessa psique, né, inclusive sobre as fantasias. E eu tenho muitos relatos de mulheres que se sentem culpadas, mas vão atrás de filmes pornôs onde a mulher está no lugar de submissão, assim. E então é um jogo muito perverso, né? Onde as mulheres aprenderam a sentir prazer através da dor e através desse lugar submisso, né?
Eu acho que o ponto mais importante, talvez, é olhar para isso, integrar e não ficar negando, né? Porque tantas mulheres se culpam em relação a isso, e aí ficam dando chicote e falando: não, eu sou uma mulher feminista, eu não posso aceitar isso. Mas é como se a pessoa está fazendo dieta e come chocolate escondido dela própria, né? E, Uhum. e quantas mulheres estão vivendo ainda essa fantasia, e eu acho, desconfio que faz parte desse lugar que foi colocado mesmo da busca de talvez um príncipe, é, um salvador da pátria, um herói que é um mito, né? Que até que ponto é esse resgate de uma presença ausente que na sociedade a gente tem, que é a presença do masculino paterno saudável, que eu acho que se a gente for generalizar, homens e mulheres talvez vivem nessa psique a ausência desse lugar paterno, né? Uhum. Que faz parte dessa consequência dessa sociedade machista. E junto disso, o que eu vejo muito são muitos homens em conflitos com a sua sexualidade no sentido de um grande medo da possibilidade de pensar ou se descobrir com uma orientação diferente do que a heterossexual, assim. Como se fosse um pavor, né? Então a gente continua excluindo, né, um campo diverso, né? Bem, em um parágrafo você falou sobre tanta coisa, né? Você está falando sobre mito, né? Você está falando sobre fantasia, você está falando sobre o medo de uma orientação sexual diferente daquela que o macho, né, espera de si próprio, que é a orientação hétero, né? Assim, recentemente essa palavra mito ficou muito conhecida, né? Ficou muito em voga. E o mito é uma coisa muito curiosa, porque o mito é algo que não é real. O mito é algo que não existe, né? Acho que se as pessoas pensassem isso, se refletissem um pouquinho sobre É, isso, teriam pensado duas vezes, né, em usar essa expressão como tem usado mais recentemente, né? Ou de fato acaba que é uma boa aplicabilidade. Mas de qualquer forma, o mito é algo irreal, né? A fantasia também é algo irreal, né? Agora, o mito, ele serve, a mitologia, né, ela serve para nos ajudar a compreender aspectos do nosso inconsciente, né? uhum, Aspectos da nossa psique inconsciente que nós vai nos ajudar a interpretar através do mito, né? O mito não é para ser algo que a gente busca. O mito é um veículo de encontro, é diferente, né? E a fantasia, eu não tenho nada contra a fantasia de ninguém, né? Você estava falando do chicote, não sei o quê. Tem algumas coisas que eu acho um bocado bizarras, mas é o meu conceito sobre o que é bizarrice. O do outro, aquilo pode ser ótimo. O que eu acho que pode ser uma questão é que se eu preciso de uma fantasia, se eu preciso de algo que é irreal, se eu preciso realizar alguma coisa que não existe de uma forma concreta, está faltando alguma coisa em algum lugar, né? E a impressão que eu tenho é que está faltando alguma coisa dentro que eu não conheço, que eu não consigo encontrar, que eu tenho medo de me dedicar ao acesso, então eu vou buscar isso em fantasias, porque o uhum. mundo da fantasia de fato não existe. Eu vivo aquilo ali naquele momento e depois eu volto para a minha personalidade organizada, comportada, encaixada dentro de um caixotinho social e aceito por todo mundo, né? Sim, E eu acho que isso dá origem a muitos desvios, né? Esse gap entre aquilo que é real dentro de mim e aquilo que é fantasia, que eu não encontro em mim e vou buscar fora, eu acho que esse gap dá margem a muitos adoecimentos, né? sim. Não sei se ficou confuso quando eu falei, né, quando eu trouxe a parte do chicote, não era o chicote da fantasia sexual, né, mas a pessoa ficar dando chicotada de se cobrar, né, desse relato que eu tenho em consultório de muitas mulheres, aí sim, né, vendo, por exemplo, filmes pornôs, onde a mulher está sendo submissa e sentem prazer com isso, mas se cobram, porque muitas mulheres falam, nossa, eu sou tão feminista que eu não poderia fazer isso, e elas ficam se autoflagelando no sentido de se sentindo culpada, né? Então, Uhum. quantas mulheres se sentem também culpadas por históricos de abuso, né? Mulheres que têm registro ou que foram abusadas, elas trazem o comportamento na psique de culpa,
como se elas tivessem sido culpadas por algo, né? Uhum. E a Damini falou, não deveria ser mito, deveria ser minto. É, e quando a gente fala sobre essas chaves, né, do, do mito, por exemplo, não tem como a gente não pensar a nível social e político, e não falando de política de partidos, mas falando do meio, um contexto social, porque o machismo ele não veio do nada, a gente não é a origem do ser humano. Ele veio junto com a sociedade capitalista, tem um plano por trás, e tem um projeto por trás que funciona muito bem, porque é como se fosse um ciclo que você é muito difícil de você quebrar, né? Para homens e mulheres, né? Uhum. E, de fato, quando acho que tem pessoas que se sentem agredidas com a revolução, com o manifesto feminista, se a gente for falar assim, né? Mas não tem como quebrar um ciclo sem sentada, né, na cadeira, olhando, porque na verdade isso já está acontecendo há muitos anos, né? Ontem tivemos uma conversa muito interessante num grupo de homens, né, que eu faço parte, a gente se encontra de vez em quando, e nós estávamos falando sobre um outro tema tão importante quanto esse, né, que é o tema do preconceito racial, né, e uma das pessoas estava dizendo que achava que uma revolta mais forte, mais violenta contra o racismo não era bem-vinda, né? Porque nós temos outros meios, né? E eu perguntei, mas quais meios, né? Nós temos a justiça. E eu perguntei qual justiça, né? Porque o que a gente vê de uma maneira geral é que não funciona, né? Naquela que é chamada a maior democracia do mundo, a gente tem tido os crimes mais hediondos públicos contra negros, por Uhum. exemplo, né? E felizmente as revoltas, e foi daí que surgiu essa conversa, né? Que felizmente a população negra vai para a rua e protesta, na grande maioria das vezes protesta de forma pacífica, e quando é preciso parte para quebrar mesmo. E eu acho que isso pode ser muito bem-vindo, porque aquele que é o dominante, nesse caso aqui nós estamos falando do homem, do macho dominante, né? Aquele que é dominante, ele não vai ceder os privilégios dele, a troco do quê? Não Uhum. é? Ele está sentado numa cadeira de privilégios e ele se beneficia, obviamente, desses privilégios. Ele não vai ter interesse em sair dali só porque você disse, ah, isso é ruim para mim. Ele pode ser uma pessoa muito bem intencionada, como unidade, mas como sistema, o sistema não deseja que isso aconteça. É como você bem Uhum. disse, isso foi planejado, né? E eu acho que a gente tem aí uma raiz interessante que é a mulher tem uma energia mais preponderantemente yin e o homem tem uma energia preponderantemente mais yang, né? Mais sutil e mais densa, né? A mulher Uhum. mais sutil, o homem mais densa. Então, dentro desse estereótipo, a gente tem a mulher cuidava da lavoura, da agricultura, e o homem cuidava da caça. E assim por diante, a gente tem vários exemplos. É óbvio que o homem tem o yin dentro de si e a mulher tem o yang dentro dela. Estamos falando da preponderância. A questão que eu acho que foi muito bem captada pelo sistema é que para você dominar as pessoas, para você manipular as pessoas, essas pessoas não podem sentir, elas não podem refletir, não é? Elas não podem interiorizar, elas têm que estar voltadas para fora sistematicamente. E estar voltado para fora é um atributo do masculino. Por isso o homem tem um lingam, um pênis, que é voltado para fora, ele é ativo. Por isso a mulher tem uma ionia, a vagina, a vulva, que é voltada para dentro. Então, é óbvio que se a gente oprimir aquele que mobiliza o voltar para dentro, o refletir, o aquietar, o silenciar, o receber, a Uhum. gente vai fazer com que as pessoas estejam preponderantemente mais para fora, mais no ativo e, obviamente, menos em contato consigo próprias, que é o que o sistema deseja. Que as pessoas não estejam em contato com elas, que elas não pensem, que elas não sintam, que elas apenas executem. Executar é um atributo do masculino. Então, acho que Uhum. essa pode ser uma das boas raízes, né, do sistema desejar manobrar as coisas na preponderância do masculino, a fundação do patriarcado, sabe? Sim. E uma grande revolução também, eu vejo, que tá crescendo os manifestos e a visibilidade também das pessoas, homens e mulheres trans, né? Que você sabe que é por isso que eu estou mudando totalmente o meu curso de pompoarismo.
porque eu me confrontei com o curso de pompoarismo, fala de mulheres, mas fala de vagina, então peraí, eu estou excluindo uma parte dessas mulheres, né, dessas mulheres trans, e é claro que é sair da zona de conforto, porque eu estou tentando fazer o curso todo de novo, um curso que já existe há 6 anos. Mas de repente eu que sou privilegiada e influencio um bando de mulher, por que que eu não posso me esforçar um pouquinho para mudar isso, né? Por que que ninguém nunca pensou sobre isso também, né? Quebrar esse lugar da sexualidade que é genitalizada, que é o que a gente trabalha quase todos os dias com a visão do Tantra, né? De genitalizar esse corpo, trazer a sexualidade para algo mais amplo, algo maior, e que não está num pênis e numa vagina, né? Onde uma mulher trans pode ter um pênis se ela quiser, ou se ela não quiser, ela faz uma cirurgia de redesignação sexual e tá tudo bem, né? Então, acho que é mais uma revolução que a gente precisa falar, e sobre isso você sabe, né? Que eu comecei a falar sobre esse universo e eu perdi seguidores. De repente, tipo, 100 pessoas. Não considero que foram tantos, mas de repente 100 pessoas saíram e pararam de me seguir quando eu começo a falar sobre o universo trans, né? Por que que a sexualidade, sei lá, ameaça tanto, né, as pessoas? E eu vejo que tem alguns homens que se sentem ameaçados, né, com a fala de algumas mulheres falando sobre seja o feminismo, ou seja, aqui é lugar de fala das mulheres, e homens falando assim, ah, não, mas agora é tudo vocês. Ah, não, agora tudo é lugar de fala das mulheres, e agora eu não posso falar mais nada. E eu fico falando, peraí, mas se a gente tá lidando contra o opressor, e se você está dizendo, né, e às vezes esse homem fala, não, mas nem todo homem, porque eu não sou assim. Então, se você não faz parte desse contexto, se você não é o opressor, por que será que você está se incomodando? Né? Então, o que que você acha? Por que que você acha que esses homens acabam se incomodando com alguns discursos e se sentem excluídos de alguma forma? Não sei se vou responder a sua pergunta, mas quando eu estava te ouvindo falar, eu me lembrei que outro dia eu vi um vídeo de um deputado carioca muito famoso, famoso no mau sentido para mim, né? E que ele estava passando um vídeo de uma reunião de homens, né? Um grupo de homens, em que falavam sobre as suas sensações e alguns choravam, contando os seus relatos de dor e se abraçavam no final. E a fala desse sujeito em off era uma coisa absolutamente hedionda. O que ele dizia sobre esses homens mostra o tamanho da ferida que ele tem na masculinidade dele. Uhum. Então, a sensação que eu tenho é que há um grande número de homens que, por conta dessas cobranças históricas, né, e por força de, por séculos, a gente não ter tido uma oportunidade como essa de refletir livremente sobre os temas, né, e aceitaram, então, por isso, essa masculinidade tóxica, né, que é um bocado daquilo que hoje a gente escuta falar, eles deixaram de conhecer os seus aspectos yin. Eles negaram o seu aspecto yin. Então, a mulher que me habita, e não é uma mulher ao pé da letra, mas a essência feminina que me habita, né, quando a gente lembra do símbolo yin yang, como eu estava falando agora há pouco, o yang tem o yin dentro e o yin tem o yang dentro. Então, me habita uma mulher, me habita um feminino. Né? Os atributos do feminino que fazem parte de mim, eles vêm sendo negados. E no momento em que a gente começa a vivenciar, né, eu me lembro bem que a sigla só tinha 3 letrinhas, né? LGB. Hoje em dia são, sei lá quantas letras, eu até me confundo com aquilo, né? Acho que e eram 2 ainda, né? GLS. Começou Eram assim. 3, GLS, né? E hoje são tantas letras que eu até me confundo, né? E o que eu acho que enquanto a gente estiver tendo que dar nomes, enquanto a gente estiver tendo que colocar nos rótulos, né, o fulano isso, aquilo outro, é porque a gente ainda está em transição, né? A gente ainda está adoecido tentando encontrar uma saída, mas isso é ótimo. É ótimo a gente ter que falar, e o lugar da fala é mesmo o lugar da cura. Se não houver diálogo, não tem cura. A cura vem através do diálogo, né? Então o que eu acho, para resumir e tentar responder o que você me perguntou, é que o desreconhecimento dessa porção feminina em mim, exposta na manifestação do outro, isso gera em mim um medo horroroso de ser invadido por essa força interna que eu desconheço. Né? E talvez a maior evidência disso seja todo homofóbico, no fundo, tem um registro
homoafetivo, homossexual, né? E que ele tem medo de reconhecer, que ele tem medo de Sim. tomar contato, né? Não é uma Bissexual. generalidade, não é uma generalidade, mas é uma coisa que se observa com muita frequência, né? Uhum. Então eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre o tema, quanto mais a gente puder convidar ao tema, quanto mais a gente puder estimular a reflexão, quanto mais a gente puder ajudar a desmobilizar essa resistência a tomar contato com a unidade do ser que eu sou, Shakti, Shiva, né? Mais a gente vai conseguir desmobilizar essa força poderosa e opressora que o machismo é da nossa sociedade. Né? Sim. É. A... Pô, eu não sei como é que é o seu nome, porque tá. O Instagram é K. Ropolo. Depois bota aqui seu nome para eu falar. Então, ela falou uma coisa muito interessante. Ai, gente, perdi aqui. Ah, tá. Ela falou assim: acho que mesmo as mulheres machistas, entre aspas, ainda são vítimas do machismo, não agentes dele. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para se falar, né? Porque não existe uma mulher originalmente machista. Ela realmente não é agente dele, ela reproduz o machismo porque de fato é vítima. Eu acho que esse é o ponto perfeito. Porque talvez as mulheres não querem mais estar subjugadas e estar no lugar de submissa e elas querem tentar estar na parceria com os homens. E esse é o movimento feminista, mas eu acho que muitas vão por um caminho de tentar ser superior num lugar de opressora, se a gente pudesse falar assim, mas como vítima disso, né? Então, a gente tem tanto pessoas e mulheres também com uma atitude muito clara, com um comportamento machista muito claro, mas também de forma subliminar, como eu mesmo durante muitos anos tive. Como eu sempre falei que há tempos atrás eu só tinha amizade com homens, né? Como o meu ciclo de amizade era em relação com os homens, como se isso fosse um status, né? E quantas mulheres vivem isso e falam sobre isso? Isso é reproduzir o machismo, né? Não é ser agente, mas é uma reprodução de fato. Quantas mulheres querem estar no estado de chefia e às vezes não por uma questão de mérito, mas por uma questão de status de poder, né? Então, tem um lugar também que as mulheres precisou ir para a luta, ir para a rua e brigar, e para fazer revolução é exatamente, eu acho que é aquilo que você falou, né, sobre a energia do fazer, é uma energia yang, então é uma energia masculina. Então, o movimento feminista nasce de uma energia masculina, de ir para a rua, né? Então, a gente depois, anos depois, a gente tem mulheres se valorizando, falando sobre, eu sou aquela mulher que põe o pau na mesa, né? Que lugar é esse, né? Mas precisou, né? Essas mulheres precisaram ir para a rua com essa energia masculina para ganhar visibilidade. Mas é claro que tem consequências nocivas disso no corpo das mulheres. Tantas mulheres hoje em dia tendo problemas na área né? Na área, na área do útero, na área do genital, que é uma região mais né? Então, tantas mulheres tendo mioma, tendo prolapso, tendo câncer de útero, que fala sobre a desconexão da energia feminina. E aí eu vejo algumas mulheres falando que são feministas, mas que estão com essa energia muito masculinizada no sentido do fazer, né? Então essa mulher tem que ser CEO de uma empresa, ela tem que ser chefe e acaba subjugando outras mulheres, né? E aí ela acaba mantém um lugar de outras mulheres escravizadas e ter uma empregada preta em casa que trabalha de segunda a sábado dormindo, né, e repetindo o lugar de uma exploração, às vezes onde essa outra mulher não pode ter uma vida, não pode ter uma família e tem que trabalhar quase full time para ela, mas ao mesmo tempo ela tem que dar conta de tudo, né? Isso é uma energia muito yang também em cima das mulheres. Acho que esse é um lugar de cuidado também, né? De a gente ir para a luta contra isso, mas de um lugar de atenção para isso não invadir, né? Não sermos invadidas por essa energia tão yang, né? Tão agressiva para os nossos corpos também, né? Para a gente resgatar o feminino, a gente não precisa abandonar o masculino, né? E vice-versa. Para eu Uhum. dosar o meu masculino de uma forma saudável, eu não preciso me tornar uma mulher, nem tampouco eu preciso abrir mão do meu feminino, né?
Uhum. Encontrar esse meio do caminho é um bocado mergulhar aqui dentro e descobrir qual é a minha essência. E essa essência não é uma essência única, né? Cada um Sim, tem a sua essência única e tem a manifestação livre e soberana e autêntica dessa manifestação. Aquilo sim. do que o homem sofre, né? Por que que você tem a taxa de suicídios mais alta entre os homens? Por que que você Uhum. tem a taxa de, o incidente de problemas, e inclusive de casos letais de acidentes vasculares, cerebrais, vasculares cerebrais e de problemas cardíacos, né? Por Sim. que que é maior entre os homens? Aham. Do que a É. gente sofre no coração? Né? Que coração endurecido é esse que o homem não está podendo tomar contato? Uhum. É. Carol, a gente vai salvar a live sim, vai estar no meu Instagram. E Ah, esse lugar. quem Hum. fez aquela afirmação sobre a mulher machista foi a Ah, Luísa tá. Kropotov. Ah, foi a Luísa. Foi a Luísa, Ah, foi a ah, El que apareceu aqui ainda agora avisando pra boa. gente. Boa, Luísa. E acho que esse lugar também desse coração que tá doente, né? Que tá fechado, que tá bloqueado. Eu acho que a gente tem um outro extremo que eu considero muito perverso, que a gente já conversou sobre isso. De Existem ainda muitos homens que têm tanta dificuldade de falar sobre masculinidade. Felizmente, agora tem bando de homem falando sobre isso, tem bando de Instagram foda. Eu já divulguei algum desses caras, porque eu acho que é muito rico homens falando sobre masculinidade. É, mas a gente conhece e tem alguns que vão para um extremo de você entra no Instagram de um homem, que aí é tipo vagina para tudo que é lugar, é orgasmo feminino, é o prazer da mulher. E aí, é foto de Virgem Maria e muitos terapeutas, inclusive terapeutas tântricos, reforçando esse lugar da mulher. E eu acho que é um lugar de muita perversidade e sedução. Né? Fala, mas como assim? Por quê, né? Uma coisa, eu considero, né? Uma coisa é um homem sensível estar se importando com esse assunto. A outra coisa, acho que é um homem fazer marketing com isso, né? Por que que esse homem está 100% das suas postagens fazendo marketing com, com as mulheres no sentido do orgasmo da mulher, mas por que que não fala sobre a vulnerabilidade do masculino? Fala também sobre o orgasmo do homem, fala também é, sobre as dificuldades dos homens que todos precisamos saber, inclusive a gente, nós mulheres também precisamos saber sobre isso, né? E uma vez eu estava no encontro dos guerreiros, né, quando eles fazem os encontros abertos, que são abertos também para mulheres, e, e um Shiva, um homem, falou: Ah, mas eu não preciso desse trabalho, não, porque eu tô com um feminino muito bem trabalhado. Aí eu lembro da cara do Jax, assim, ele não falou, mas eu acho que ele pensou assim: Cara, tu não entendeu nada, que aqui é para você trabalhar o seu masculino. Uhum. Né? Assim, é uma opinião muito pessoal, a gente já conversou, mas o que que você acha que acontece? O que está acontecendo? Você falou tanta coisa que eu não sei nem do que você está me perguntando. O que está acontecendo aonde? Quando a Fui gente viajando na vê, tua fala aqui. acho que quando a gente vê esse outro extremo, né? A gente tem um extremo que a gente já conhece de anos da sociedade, de, de um lugar, de uma posição masculina opressora, e é claro que nem todos, mas a gente está falando de forma genérica. Mas Aham. está acontecendo um movimento de um outro extremo. Tem o caminho do meio, existem esses homens que são bacanas, que falam sobre masculinidade saudável, mas a gente tem também um outro extremo de homens só falando sobre o movimento das mulheres e fazendo divulgação sobre como se fosse uma mulher, assim. E vários Sei. terapeutas tântricos falando sobre isso. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu acho que podem estar acontecendo tantas coisas representadas por isso, né? Mas o que eu acho a partida é que é uma impropriedade, né? Eu, inclusive, outro dia, quando foi o Dia Mundial do Orgasmo, uma dessas pessoas estava fazendo, um homem, né, estava fazendo uma postagem falando longamente sobre o orgasmo feminino, né? E para mim, pode ser um erro de interpretação, para mim pareceu como parece a você, para mim pareceu um marketing, né? Olha como Aham. ele é legal, olha como ele conhece o feminino, olha como ele é um homem sensível, né? E eu entrei lá, sem desvalorizar aquilo que ele estava fazendo, mas perguntei a ele, que tal a gente aproveitar esse dia de hoje para falar sobre o orgasmo masculino, né?
Que tal a gente falar sobre a relação orgasmo-potência, que é uma doença tão grave na cabeça do homem, né? Que tal a gente Uhum. falar sobre a autoimposição de potência que a gente traz, né? E nesse dia a gente aproveitar para falar sobre isso, né? Não Sim. tive resposta, não, né? Então Tivemos. eu não sei o que está acontecendo, mas pode ser desde um feminino não reconhecido, manifestado através de falar sobre o feminino, né? Até o marketing Uhum. para se fazer de uma pessoa, de um homem que olha que bonitinho, que legal ele, eu até desejo esse homem porque ele é um cara Sim. que sabe sobre o feminino, né? De qualquer forma, eu acho que é uma impropriedade, né? Eu acho que é uma Aham. impropriedade. Você se aproveitar de um dia como o dia do orgasmo, né? Que infelizmente a gente tem um dia para representar até isso, e para falar sobre o orgasmo do outro gênero, e não falar do seu próprio, com tantas questões Sim. para a gente explorar sobre o nosso próprio, né? Eu acho uma É. impropriedade. Não, e o Arânio botou aqui uma coisa genial, né? Que ele falou. Apropriação cultural, uma forma de apropriação cultural, né? Isso, é mais ou menos isso que o Arani falou, que ele falou, o assalto do lugar de fala do outro está cada vez mais presente na sociedade. É isso Tem aí. tudo a ver, né? Porque, assim, tantos homens falam assim, cara, mas então agora o lugar de fala só da mulher? Então não, vamos falar do lugar de fala do masculino. Aí Isso. vem o cara e quer falar do lugar de fala da mulher, né? E tanta coisa que a gente precisa conhecer também das vulnerabilidades dos homens, porque tem muita mulher que cai na cilada do machismo, né? Na relação sexual, acha que o cara tem que ter uma ereção, né? E se não tiver, é culpa dela, né? Acha que o cara tem que ter um orgasmo e depois descobre assim, como assim, numa relação sexual pode não ter um orgasmo, né? Como assim tem que ter preliminar e tem que ter outra etapa, como a outra etapa principal é a penetração, né? Então, Uhum. acaba que muitas mulheres também precisam saber das vulnerabilidades dos homens, porque elas podem estar repetindo isso, né? Também, de alguma forma. Esse é outro tema bem extenso, né? Que de repente é legal a gente falar numa live sobre Tantra, né? É. Se tem uma coisa que o Tantra ensina muito bem, é que, de uma maneira geral, as pessoas, aquilo que elas conhecem da sexualidade, torna elas todas ejaculadoras precoces, né? Os homens, né? Falando Uhum, dos homens, porque o uhum. objetivo é um troféu, né? E mais uma vez eu acho que o tema é potência. Potência, impotência e prepotência, né? Aliás, eu ando com essa temática na cabeça, porque parece que o mundo, nesse momento, na minha cabeça, é movido por esses motivos, né? Potência, impotência e prepotência. Então parece Uhum. que a gente precisa de um troféu, né? E esse troféu é provar que alguma coisa para o outro. Sim. Então já são dois equívocos. O primeiro é precisar de um troféu, precisar estar lá no topo de alguma coisa, né? Nessa sociedade, nessa cultura competitiva, né? Que a gente precisa ser o primeiro. A gente precisa estar à frente de todos os outros, né? E o lugar do primeiro lugar, né, o posto do primeiro lugar, acaba sendo um lugar muito solitário, porque você chega lá sozinho, não tem mais ninguém com você. Né? O lugar da Aham. cooperação é muito mais interessante quando a gente pode ir todos juntos, né? Todos Sim. mobilizarem a todos para chegar a algum lugar. Né? Então, esse lugar da ejaculação precoce, para mim, tem essa imagem. Né? E eu acho que culturalmente nós somos ejaculadores precoces. Não importa se é homem ou mulher, agora desfazendo dessa imagem convencional. Somos todos ejaculadores precoces de uma maneira geral nessa cultura, porque a gente está querendo chegar a algum lugar. Então, você quer chegar a algum lugar, você não desfruta do caminho. Né? Isso na sexualidade, no sexo propriamente dito, é uma evidência. Desfrutar do caminho é muito mais interessante do que chegar em algum lugar. Chegar em algum lugar faz parte de desfrutar desse caminho. Uhum. Só Sim. que quando eu desfruto do caminho, eu vou ter que, quando eu me dedico a desfrutar do caminho, eu vou ter que lidar com a minha impotência, eu vou ter que tomar contato com a minha sensibilidade, eu vou ter que mergulhar para dentro de mim, descobrir as minhas sombras, compartilhar as minhas sombras com o outro, apoiar o outro e ser apoiado pelo outro nesse caminho de descobertas de sombras, porque não há forma de você encontrar luz sem olhar para as sombras. Né? Você só não vai ver sombra quando você está na escuridão total. Acende uma luzinha e você vai descobrir a sombra. E esse caminho de descobrir a si próprio é um caminho de desvendamento de sombras. Né? E Uhum. eu acho que nós estamos assombrados pelas sombras na nossa cultura e com um medo horroroso dessas sombras. E por isso Sim. tão agressivos. Sim. E o medo da vulnerabilidade, né? Que é a energia yin, né? Que é a energia feminina.
E eu acho que talvez a energia feminina possa ser tão assustadora nesse caso de emergir a sombra para homens e mulheres, né? Independente, é isso, né? Agora não importa mais o que que é, né? Se é homem, mulher, não importa mais, né? Eu acho que todos nós estamos. A gente está com 10 minutos, só para reafirmar aqui. Eu acho Uhum. que todos nós estamos, de fato, vivendo um lugar de medo, né? E o medo na sombra, se ele não for visto, se não for integrado, se não for confrontado, ele pode se tornar muito perverso e do medo a opressão pode acontecer, né? Então eu vejo que de fundo é medo, né? E aí talvez a gente precisa aceitar que a gente tem medo e que talvez a gente tenha medo da vulnerabilidade, porque em algum lugar ficou registrado que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, que é sinônimo de mimimi, de mulherzinha, independente se é mulher ou homem, em um lugar Uhum. inferior, né? E aí eu me lembro de uma frase, né, que para mim resume qualquer coisa, resume qualquer pergunta, que diz que o amor é sempre a resposta. Uhum. Né? Eu acho que nós temos, se a gente simplificasse bastante, a gente tem duas correntes, né? A vida é feita de duas correntes. Uma corrente é o amor e outra corrente é o medo. E a gente instituiu uma cultura e sociedades baseadas em culturas que são culturas do medo. O Sim. medo é um excelente instrumento de opressão. O medo é um excelente instrumento de controle. E a gente vive numa sociedade competitiva o controle, né? A gente precisa controlar os outros para poder dominar. Sim. Então, essa imagem de dominância e do dominante e dominado, ela é terrível, né? Você outro dia estava me contando aquela frase da Simone de Beauvoir que eu acho excepcional, né? Você quer Uhum. falar ela? Aquela É, frase é eu tenho ela espetacular. aqui. Eu tenho ela nas minhas anotações. Eu lembrei de uma coisa que eu estava falando hoje numa sessão com uma cliente. Então, a frase da Simone de Beauvoir é: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Isso, Essa frase é isso. genial. O Essa frase é opressor não seria genial. tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos. Exatamente. E é preciso seguir um líder, né, que demonstra, que manifesta, que representa uma potência que eu não tenho, para eu ser a potência através da arma do outro, né? Aham, Representar a minha potência através da potência do outro. Isso no sim. popular a gente costuma dizer é uma falinha do masculino que é gozar com o pau do outro, né? Uhum, Eu não tenho potência, então eu acho aquele cara o máximo, eu enalteço aquele cara ao máximo, né? Isso é talvez o sentido mais profundo da palavra inveja, sabe? A palavra inveja é uma palavra muito interessante, porque ela é um prefixo de negação ao ver. uhum, Inveja é não ver. Não ver o quê? É ver no outro aquilo que você não vê em você. Então a inveja nos convida, né, para olhar para nós próprios e descobrir em nós próprios essa potência que está perdida. é, E a verdadeira potência mesmo, ela é despertada através da energia do amor. Não há outro antídoto. Você não combate sombra com sombra. Você não combate medo com medo. Né? sim. Você transmuta medo através da energia do amor. Agora, falar do amor é outra delicadeza, né? Falar do amor é outra live. É, a gente está com 7 minutos, né? E esse Uhum, lugar, né? A Dami falou servidão voluntária, né? E esse uhum, lugar do oprimido, não tem como você sair desse lugar sem fazer revolução e ficar sentado. Então, quando você fala do amor, eu lembrei de uma fala que eu trouxe mais cedo para uma cliente que chegou nesse lugar do amor como ilumina, né? Como ilumina as sombras. Não é o lugar de ser bonzinho, né? Não é o lugar, o amor, você é uma pessoa amável, empática, você é bonzinho, não tem a ver com isso, né? Que aí trouxe a figura do Mestre Jesus, né? Sobre esse lugar do amor e do afeto, mas quando ele tinha que quebrar tudo. Em alguns momentos ele quebrava tudo. Ele quebrava tudo por quê? Para salvar a imagem de uma prostituta, né? Então não tem isso. como você ficar sentado falando como eu sou boazinha e rezando e orando se você não sai do lugar, né? É, você falou do bonzinho, né? E eu me lembro que há uma frase de uma pessoa que eu não sei, infelizmente eu não vou poder dar o nome da autora agora. É uma mulher que trabalha com pessoas especiais.
ela tem um livro escrito muito interessante e ela tem uma frase que diz: numa sociedade justa, ninguém é bonzinho. Então, se a gente precisa ter o lugar do bonzinho, é porque a gente está vivendo uma sociedade que não é igualitária, né? Uhum. Se a gente precisa ocupar esse posto, é porque as coisas não estão saudáveis, né? Sim, sim. É. Eu acho que esse é um. Perdão, só para Aham, complementar, assim como os rótulos, né? A pessoa lésbica, aham, bissexual, gay, transgênero, enquanto a gente precisar botar rótulos nas pessoas, é porque a gente não está fluido, né? sim. O rótulo, o adjetivo, é uma caixa onde você encaixa a pessoa, né? Ou a caixa que você coloca por sobre uma pessoa. A pessoa é Uhum, uma pessoa, não importa, né? Não importa quem ela é. Como é que você trabalha? Eu nunca mais me esqueço uma pergunta para Fernanda, mãe da minha filha, né, que trabalha com especiais. Uma jornalista foi fazer uma entrevista com ela e disse: mas como é que você tem tanto sucesso com esse fulano que é com esse autista? E ela disse: não, mas eu não uhum, trabalho com autista, eu trabalho com fulano, e deu o nome dele, né? E ela sim. ficou assim muito surpresa. Eu não trabalho com autismo, eu não trabalho com diferentes, eu trabalho com pessoas. Essa pessoa é essa pessoa, né? E esse é um lugar mais saudável nosso, onde não há rótulos, onde não há adjetivos para qualificar, né? Uhum, sim. Estamos E terminando, né? terminando, 5 minutos. E para No quem meu entrou relógio depois. falta um minuto só, viu? Não, porque a gente começou antes. A live eu tenho um cronômetro aqui Ah, aparecendo para beleza, mim. beleza, tá Agora é bom. 4 minutos. Agora três, tá? Brincadeira. Mas, mas quem entrou depois, né, assim, só para reafirmar aquilo que você trouxe, né? O rótulo, ele ainda, a gente está usando, ele ainda é importante porque a gente está em fase de transição, né? Mas eu É. acredito muito que a gente vai chegar em algum momento nessa sociedade que a gente vai perguntar: e aí, qual o seu nome? Como você quer que eu te chame? Né? Uhum. Independente da aparência da pessoa, né? Então a gente vai. Eu acredito mesmo que a gente vai chegar nisso, mas não tem como não chegar nisso sentado, sem fazer revolução. Acredito profundamente nisso. É, você travou para Falando mim, aqui, você está me escutando? Tá, voltou. voltou. Então, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento e, e a gente dá aqui da gente daqui a agenda dos próximos dias. Agora eu não sei se travou para mim ou se travou para você, porque o Instagram, quando chega no final, ele começa a travar todas as lives. É, Então, eu vou continuar aqui falando, não sei se está travado. Tá escutando, Jandarma? E aí, galera? Tá travado? Não tá? Ah, gente, vocês estão escutando? Ah, e aí? Ficou um tempão travado aqui para mim. Tá, ficou. beleza. Vamos encerrar. Tá, então aqui, gente, amanhã tem live de novo aqui no meu Instagram e do Instagram da Suzana, que é o nome da live é Manifesto Feminino, Bruxas, Selvagens e Revolucionárias. Sexta-feira tem live com a Comia, que eu vi que ela tá aqui, que a live é Eu Posso Parir, Gestação, Parto e Puerpério e Pompoarismo e Saúde Feminina. Aí a Comia apareceu. E vai ter live na outra semana também, que eu ainda não tô com a agenda para passar. Uhum. E quem não sabe ainda, a inscrição do curso de pompoarismo está aberta e já está rolando. Então, quem está se inscrevendo já está começando a fazer o curso. Então, lá no meu Instagram tem toda a divulgação. E aí, Jandarma, o que que você quer trazer para finalizar? O que eu quero Temos trazer para 1 minuto e meio. finalizar o que eu quero trazer para finalizar é te agradecer, porque quando eu testemunho uma mulher como você, né, sendo quem você é, e eu conheço bastante perto de perto, e fazendo o trabalho que você faz, quando você me convida para uma live, na verdade para mim não é um convite, na verdade para mim é uma homenagem, né? Você me colocou num lugar que muito me honra, sabe? Porque eu escuto o seu convite como uma homenagem ao homem que eu sou. E se tem uma coisa que eu trabalho profundamente em mim, na minha vida, é curar o homem que eu sou. Então eu te agradeço muito por essa homenagem, por ter podido partilhar essa horinha aqui com você. Hum,
Que bom que você pôde estar aqui. E obrigado a Obrigada. todos. Gratidão a todos por Obrigada a terem todos. vindo. Tá? Até a Vamos. próxima. Beijo. Vamos fazer a foto. Gente, tira um print aí. Alguém tira um print e manda pra gente. O momento do print. Boa. Eu vou aqui 30 segundinhos. Então tá, gente. Beijo. Vou encerrar a live. Até a Gratidão. próxima. Amanhã tem Beijo. mais. Amanhã estamos de volta. É.